Você já imaginou que um hábito tão simples quanto tomar uma xícara de chá possa contribuir para proteger sua saúde ao longo dos anos? E se eu lhe dissesse que uma bebida consumida há milhares de anos continua despertando o interesse de médicos e pesquisadores por causa de seus possíveis benefícios para o coração, o cérebro e o envelhecimento saudável? Se você tem mais de 50 anos, provavelmente já percebeu que o corpo passa por mudanças naturais. A disposição pode diminuir, a recuperação após um esforço pode demorar mais e o risco de desenvolver doenças como diabetes, pressão alta e problemas cardiovasculares aumenta com o passar do tempo. Mas isso não significa que o envelhecimento precise ser sinônimo de perda de qualidade de vida. A boa notícia é que pequenas escolhas feitas todos os dias podem fazer uma grande diferença no futuro. Entre essas escolhas está a alimentação, que exerce um papel fundamental na prevenção de diversas doenças. E é justamente nesse contexto que o chá verde vem sendo estudado por cientistas em todo o mundo. Mas atenção, este vídeo não é sobre soluções milagrosas. Não existe um alimento ou uma bebida capaz de impedir sozinho o envelhecimento ou curar doenças. O verdadeiro segredo está na combinação de bons hábitos, uma alimentação equilibrada, atividade física regular, sono de qualidade, acompanhamento médico e, quando apropriado, alimentos e bebidas que possam oferecer benefícios adicionais. O chá verde é uma dessas opções que despertam grande interesse. Rico em compostos naturais com ação antioxidante, ele pode ajudar o organismo a combater o estresse oxidativo, um processo relacionado ao envelhecimento das células e ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas. Embora as pesquisas sejam promissoras, é importante entender que seus efeitos variam de pessoa para pessoa e dependem do conjunto dos hábitos de vida. Pare por um instante e reflita sobre sua rotina. Você costuma escolher bebidas que realmente contribuem para a sua saúde? Ou, muitas vezes, acaba consumindo produtos ricos em açúcar e com pouco valor nutricional? Pequenas mudanças, repetidas diariamente, podem produzir resultados importantes ao longo dos anos. Durante este vídeo, vamos entender por que o chá verde ganhou tanta atenção da comunidade científica, quais benefícios têm melhor respaldo em estudos, como ele pode fazer parte de uma rotina saudável e quais cuidados são necessários para consumi-lo com segurança. Quando ouvimos falar sobre o chá verde, é comum encontrar afirmações como ele faz bem para tudo ou é a bebida da longevidade. Mas será que isso é realmente verdade? A resposta mais honesta é que o chá verde não faz milagres. No entanto, ele possui características muito interessantes que explicam por que continua sendo estudado por pesquisadores em diversas partes do mundo. E entender essas características pode ajudá-lo a fazer escolhas mais conscientes para cuidar da sua saúde. Antes de tudo, vale saber que o chá verde vem da mesma planta que dá origem ao chá preto e ao chá branco, a Camellia sinensis. O que muda é a forma como as folhas são processadas. No caso do chá verde, elas passam por um processamento mínimo logo após a colheita, preservando uma quantidade maior de compostos naturais que despertam o interesse da ciência. Entre esses compostos estão as chamadas catequinas, um grupo de antioxidantes. A mais estudada delas recebe o nome de EGCG, uma sigla complicada para um composto que parece exercer efeitos importantes na proteção das células. Mas o que significa, na prática, dizer que um alimento é rico em antioxidantes? Imagine que, todos os dias, nosso organismo funciona como uma cidade muito movimentada. Enquanto as células produzem energia para manter o coração batendo, os músculos trabalhando e o cérebro funcionando, também surgem pequenas moléculas instáveis conhecidas como radicais livres. Em quantidades normais, elas fazem parte do funcionamento do organismo. O problema acontece quando são produzidas em excesso. Nessa situação, elas podem danificar células, proteínas e até o material genético, favorecendo um processo chamado estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo está relacionado ao envelhecimento celular e ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas, como problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2 e algumas doenças neurodegenerativas. É justamente aí que entram os antioxidantes presentes no chá verde. Eles ajudam o organismo a neutralizar parte desses radicais livres, contribuindo para um melhor equilíbrio do corpo. Não significa eliminar completamente esse processo, afinal, ele faz parte da vida a mais, mas sim reduzir seus excessos. Agora pare por um instante e pense na sua rotina. Você costuma dormir bem? Faz alguma atividade física? Consome frutas, verduras e legumes regularmente? Ou vive sob muito estresse, dorme pouco e tem uma alimentação rica em produtos ultraprocessados? Esses fatores influenciam muito mais sua saúde do que qualquer alimento isolado.
O chá verde pode ser um aliado, mas ele funciona melhor quando faz parte de um conjunto de hábitos saudáveis. Outro ponto que chama bastante atenção dos pesquisadores é a possível ação anti-inflamatória do chá verde. Talvez você já tenha ouvido falar em inflamação. Quando machucamos um dedo ou pegamos uma infecção, a inflamação é uma resposta natural do organismo. Ela ajuda na recuperação. O problema é quando existe uma inflamação de baixa intensidade que permanece ativa durante anos, muitas vezes sem provocar sintomas claros. Esse quadro, conhecido como inflamação crônica de baixo grau, tem sido associado ao aumento do risco de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão arterial e doenças do coração. Alguns estudos sugerem que os compostos do chá verde podem contribuir para reduzir marcadores inflamatórios em determinadas pessoas. Embora os resultados variem entre as pesquisas, esse é um dos motivos pelos quais a bebida continua despertando tanto interesse científico. E quando falamos em coração, o chá verde também merece destaque. As doenças cardiovasculares continuam entre as principais causas de morte em todo o mundo. Por isso, tudo o que ajuda a preservar a saúde do coração merece atenção. Diversas pesquisas observaram que pessoas que consomem chá verde regularmente tendem a apresentar um perfil cardiovascular mais favorável. Em alguns estudos foram encontrados pequenos benefícios relacionados ao controle da pressão arterial, à melhora da função dos vasos sanguíneos e a níveis mais saudáveis de colesterol. É importante destacar que esses efeitos costumam ser modestos. Eles não substituem medicamentos nem permitem abandonar o tratamento prescrito pelo médico. Porém, quando associados a uma alimentação equilibrada, exercícios físicos e controle do peso, podem representar mais uma peça desse grande quebra-cabeça chamado prevenção. O cérebro também pode ser beneficiado. Com o avanço da idade, muitas pessoas começam a se preocupar com a memória. Esquecer onde deixou a chave ou demorar um pouco mais para lembrar um nome pode fazer parte do envelhecimento normal. Mas preservar a saúde cerebral é uma das maiores preocupações de quem deseja envelhecer com independência. O chá verde contém cafeína em quantidade moderada e um aminoácido chamado L-tinina. Juntos, esses compostos parecem favorecer o estado de alerta e a concentração em algumas pessoas, sem provocar a mesma intensidade de estimulação observada em bebidas com maior teor de cafeína. Além disso, pesquisadores investigam se seus antioxidantes podem ajudar a proteger as células cerebrais contra danos relacionados ao envelhecimento. Embora ainda sejam necessários mais estudos para confirmar muitos desses efeitos, os resultados obtidos até agora são animadores. Outro benefício frequentemente estudado envolve o controle da glicemia. Após os 50 anos, cresce o número de pessoas diagnosticadas com pré-diabetes e diabetes tipo 2. O excesso de peso, o sedentarismo e a alimentação inadequada aumentam esse risco. Algumas pesquisas indicam que o chá verde pode contribuir discretamente para melhorar a sensibilidade à insulina e o metabolismo da glicose. Porém, esses efeitos não substituem uma alimentação adequada, a prática regular de atividade física ou os medicamentos quando indicados. Se você já tem diabetes, nunca altere seu tratamento por conta própria apenas porque começou a consumir chá verde. Ele pode ser um complemento dentro de um plano de cuidados definido junto ao seu médico e nutricionista. Existe ainda um aspecto pouco comentado, mas muito importante. Quando alguém decide incluir uma xícara de chá verde na rotina, muitas vezes acaba reduzindo o consumo de refrigerantes, bebidas açucaradas ou outras opções com excesso de açúcar. Essa simples troca pode trazer benefícios muito maiores do que o próprio chá em si. Percebe como pequenas escolhas se acumulam ao longo do tempo? Seu corpo responde diariamente aos hábitos que você cultiva. Cada refeição equilibrada, cada caminhada, cada noite de sono bem dormida e cada escolha mais saudável representam um investimento na sua qualidade de vida futura. Talvez você não perceba mudanças de uma semana para outra, mas imagine repetir essas pequenas atitudes durante 5, 10 ou 20 anos. É justamente essa constância que costuma produzir os maiores resultados. Por isso, em vez de procurar um alimento milagroso, procure construir uma rotina que trabalhe a seu favor. O chá verde pode fazer parte dessa estratégia, oferecendo compostos naturais que complementam o estilo de vida saudável, mas nunca substituindo os pilares fundamentais da prevenção. Agora vamos conversar sobre um ponto igualmente importante: como consumir o chá verde da maneira correta, quais cuidados devem ser observados e quem precisa ter atenção especial antes de incluí-lo na rotina. Essas orientações podem fazer toda a diferença para aproveitar seus benefícios com segurança.
Agora que você já conhece os principais motivos pelos quais o chá verde desperta tanto interesse da comunidade científica, surge uma pergunta muito importante: como consumi-lo da maneira correta? Essa é uma dúvida comum no consultório. Muitas pessoas acreditam que, se uma xícara faz bem, 5 ou 6 farão muito mais. Mas, quando falamos em saúde, nem sempre mais significa melhor. O chá verde deve ser encarado como um complemento de um estilo de vida saudável, e não como um tratamento ou uma solução milagrosa. O segredo está no equilíbrio. De modo geral, para a maioria dos adultos saudáveis, consumir de 2 a 3 xícaras por dia costuma ser uma quantidade utilizada em muitos estudos e considerada suficiente para aproveitar seus compostos naturais, desde que não existam contraindicações individuais. Também vale prestar atenção ao horário. Como o chá verde contém cafeína, embora em quantidade menor que o café, muitas pessoas podem sentir dificuldade para dormir quando o consomem no final da tarde ou à noite. E você sabe como o sono influencia a saúde? Dormir mal aumenta o risco de pressão alta, diabetes, ganho de peso, alterações de memória e até problemas cardiovasculares. Portanto, não faz sentido escolher uma bebida saudável e, ao mesmo tempo, prejudicar um dos pilares mais importantes do envelhecimento saudável: um sono de qualidade. Se você é sensível à cafeína, experimente consumir o chá verde pela manhã ou logo após o almoço. Observe como seu organismo reage. Cada pessoa responde de forma diferente. Outro detalhe importante é evitar exagerar no açúcar. Infelizmente, algumas pessoas transformam uma bebida naturalmente saudável em uma sobremesa líquida, adicionando grandes quantidades de açúcar ou xaropes. Isso reduz parte dos benefícios esperados, especialmente para quem precisa controlar o peso ou a glicemia. Se sentir necessidade de adoçar, tente reduzir a quantidade aos poucos. Muitas pessoas descobrem que o paladar se adapta com o tempo e passam a apreciar o sabor natural da bebida. A forma de preparo também faz diferença. A água não precisa estar fervendo intensamente. Temperaturas muito elevadas podem alterar o sabor e deixar o chá mais amargo. Em geral, utilizar água bem quente e deixar as folhas em infusão por alguns minutos costuma ser suficiente para uma boa extração dos compostos naturais. Agora, existe uma pergunta que merece bastante atenção. Quem deve ter cuidado com o chá verde? Embora seja seguro para a maioria das pessoas quando consumido com moderação, existem situações que exigem orientação médica. Pessoas com sensibilidade à cafeína podem apresentar palpitações, ansiedade, tremores ou insônia. Quem possui pressão alta não controlada, determinadas doenças cardíacas ou arritmias deve conversar com seu médico antes de consumir grandes quantidades. Além disso, o chá verde pode interferir na absorção de alguns nutrientes, como o ferro, especialmente quando ingerido junto às principais refeições. Pessoas com anemia ou risco aumentado de deficiência de ferro podem ser orientadas a consumi-lo em horários diferentes das refeições. Outro ponto importante envolve medicamentos. Alguns remédios podem interagir com os compostos presentes no chá verde. É o caso de certos anticoagulantes, estimulantes e outros tratamentos específicos. Isso não significa que o chá esteja proibido, mas sim que a decisão deve ser individualizada e tomada com orientação do profissional que acompanha sua saúde. Também é importante ter cautela com suplementos concentrados de chá verde. Enquanto a bebida tradicional costuma ser segura quando consumida com moderação, extratos altamente concentrados podem conter doses muito superiores às encontradas em uma simples xícara. Em alguns casos, esses produtos já foram associados a efeitos indesejados, inclusive sobre o fígado. Por isso, antes de comprar cápsulas ou produtos que prometem resultados rápidos, vale fazer uma pergunta simples: será que eu realmente preciso disso? Na maioria das vezes, uma alimentação equilibrada oferece benefícios mais consistentes e seguros do que suplementos utilizados sem necessidade. E existe um aspecto que considero ainda mais importante. Nenhum alimento consegue compensar hábitos prejudiciais mantidos diariamente. Imagine 2 pessoas. A primeira bebe 3 xícaras de chá verde todos os dias, mas fuma, dorme pouco, leva uma vida sedentária e se alimenta principalmente de produtos ultraprocessados. A segunda talvez tome apenas uma xícara ocasionalmente, mas caminha regularmente, consome frutas, verduras, legumes, proteínas de boa qualidade, controla a pressão arterial, mantém um peso saudável e faz seus exames preventivos. Qual delas provavelmente terá melhores chances de envelhecer com qualidade de vida? A resposta mostra uma das maiores lições da medicina preventiva.
A soma dos hábitos é muito mais poderosa do que qualquer alimento isolado. Seu corpo não espera a perfeição, ele responde à constância. Cada caminhada realizada, cada refeição equilibrada, cada noite de sono reparador e cada consulta preventiva representam pequenos investimentos que, ao longo dos anos, podem fazer uma enorme diferença. O chá verde pode ser mais uma dessas escolhas positivas. Ele não promete juventude eterna. Não impede sozinho o aparecimento de doenças. Não substitui medicamentos prescritos, mas pode integrar uma rotina voltada para a prevenção, oferecendo compostos naturais que ajudam a cuidar do organismo dentro de um contexto de vida saudável. E talvez seja exatamente essa a grande mensagem deste vídeo. A longevidade não é construída em um único dia. Ela é construída nas pequenas decisões que repetimos diariamente. Hoje pode ser uma caminhada de 20 minutos. Amanhã, uma refeição mais equilibrada. Depois, um exame preventivo que estava sendo adiado. Em seguida, uma boa noite de sono. E quem sabe, uma xícara de chá verde preparada com calma, como parte de um momento dedicado ao cuidado consigo mesmo. Quero deixar uma reflexão para você. Se existe algo que a ciência vem mostrando de forma consistente, é que envelhecer com saúde depende muito mais dos hábitos acumulados ao longo da vida do que de soluções rápidas. O chá verde pode ser um aliado interessante graças aos seus antioxidantes e aos compostos naturais que vêm sendo estudados por seus possíveis benefícios. Porém, ele alcança seu verdadeiro potencial quando faz parte de um conjunto de escolhas saudáveis. Por isso, não pense apenas na próxima xícara de chá. Pense no próximo passo que você pode dar para cuidar melhor da sua saúde. Talvez seja caminhar alguns minutos a mais. Talvez incluir mais frutas e verduras no prato. Talvez marcar aquela consulta de rotina que vem sendo adiada. Ou simplesmente começar hoje uma pequena mudança que seja possível manter por muitos anos. Lembre-se, grandes transformações quase sempre começam com atitudes simples, repetidas com constância. Se este conteúdo trouxe informações úteis, compartilhe-o com familiares e amigos. Muitas vezes, uma orientação baseada em evidências pode incentivar alguém a adotar hábitos que favoreçam uma vida mais longa, ativa e independente. Cuide do seu corpo com carinho. Ele trabalha por você todos os dias. E quanto mais cedo investir em prevenção, maiores serão as chances de aproveitar os próximos anos com disposição, autonomia e qualidade de vida.